o Capitalismo, com Adam Smith. Primeiro ele lança a teoria dos sentimentos morais. O mundo é conduzido por uma mão invisível, egoísmo e ganância, né? Ou seja, o homem sempre quer mais, né? E aí é o livro marco do capitalismo é A Riqueza das Nações, que ele coloca o desejo de possuir como algo bom. E aí ele coloca assim: milhões de pessoas egoístas e gananciosas desejando no mercado geraria grande riqueza. Que é o que funciona até hoje, né? A gente está sempre desejando aquilo que está sendo posto na televisão. Aqui ninguém tem televisão, não assiste televisão, mas tem gente que assiste aí, né? Ou a gente vai no shopping, sempre naquela ansiedade, assim, né? Então, se tem uma promoção, a gente tem 244 blusinhas, mas essa aqui, por esse preço, eu tenho que levar, né? E aí está sempre aquela coisa assim, né? E dentro da neurociência, nesse mecanismo, o cérebro tem aversão à perda. Isso desde o nosso processo evolutivo, na pré-história, nós éramos catadores, coletores e caçadores, então nós andávamos em bando de 20 pessoas, tinham poucas pessoas na Terra. Então, quando nós conseguimos uma caça, que era muito difícil, a gente conseguiu uma caça antes de ser caçado, porque nós tínhamos bem menos recursos frente às feras, né? Então aquilo tinha que ser aproveitado, porque se eu pegasse lá um coelhinho e ficasse olhando um passarinho, já vinha um leão e pegava a mim e o coelhinho, né? Então a neurociência botou assim: olha, depois que conseguiu, não perde, né? Então até hoje a gente tem os processos que a gente já falou da dopamina, quando a gente vê um prato, a gente sente prazer no chocolate, para não perder aquilo, né? E também a gente passa a tomar decisões irracionais em função da ideia de que eu não posso perder. E aí acaba perdendo muito mais, né? Tem um jogo, vocês podem procurar por esse título, até no YouTube vocês vão encontrar várias experiências de crianças, adultos, de várias faixas etárias, de várias faixas econômicas, sempre dá um resultado muito semelhante. O jogo é assim: dois negociantes, como dividir R$20? Vocês vão botar também $20, enfim. Então eu pego elas duas e digo assim: olha, eu vou pegar 20 moedas de R$1, vou dar para ela, e ela vai dividir entre vocês duas, como ela quiser. Se tu não aceitar a divisão, ninguém leva nada. Se tu aceitar, vocês levam os R$20 para vocês. Então é tentadora o experimento. O que acontece? Olha como o ser humano é louco, como nós somos loucos. Então um divide, se o outro não aceitar, ninguém ganha. 10%, olha, é mínimo, 10%, é meio a meio ou nada. É 10 para cada um. 50% oferece menos. Olha como nós somos pirados. Ah, sou eu que escolho, então eu vou te dar 5, eu fico com 10, eu fico com 15. Mas se não aceitar, não. E aí vem o pior disso, né, que é o pior desse experimento. Mais de 50% aceita a injustiça por ganância. Pelo menos eu levei 5. Como a gente é pirado. Então a gente está num casamento infeliz, infernal, mas se eu me separar, a gente vai perder a casa, vamos ter que dividir, eu tenho a minha casa. A casa ali. E a gente fica, né, naquele trabalho infernal, naquele lugar infernal, que acha que vai perder, né? Aí que está perdendo. Espero que ninguém se separe, não só por isso. Aí tem aquela frase: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem várias análises de historiadores. Isso aqui chamava agulha, que era uma formação rochosa. Nas cidades antigas também tinha uma porta de entrada e as portas estreitas. Jesus também se refere às portas estreitas, também chamava agulha. E Kardec nos aborda também historiadores que colocam a agulha como também um cabo de navio. Mas a ideia é um simbolismo de Jesus para colocar que é mais difícil um rico entrar no reino do céu, mas não impossível, né? E Paulo, quando ele vai para Roma, né, e lá tinha Nero era terrível, e o palácio de Nero, que se equivaleria hoje em dia à Casa Branca, Obama, porque os mais ricos e poderosos do mundo estavam ali, e ali tinham os senadores mais ricos e poderosos, e entre esses senadores existiam os santos, né? E Paulo se refere aos santos da casa de César do Saúde. Ou seja, não é questão de ter ou não ter dinheiro, né? Então a questão é o apego aí. Tu pode ter muito dinheiro, mas não ser preso, porque ser preso já diz, tu não tem liberdade.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por meio desses, muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E aí vem o chamado efeito pavão, que é também um estudo da neurociência, né, que coloca assim, aqui agora eu vou falar aos rapazes da plateia. Né? A gente é do reino animal, e nós somos animais racionais, nós somos animais, né? Que quem escolhe o parceiro é a fêmea. Os homens acham que estão agradando, eu jogo a fêmea para o lado, né? Mas quem escolhe é a fêmea. Normalmente no reino nominal o homem preza muito beleza, a mulher preza muito conceito. Se é bonitinho, mas sem vergonha, está frito, né? Mas isso sempre ocorre na natureza. Então o leão tem aquela juba maravilhosa para ver se consegue, né? Sempre o animal é mais enfeitado, mais emplumado, os passarinhos têm o peito mais colorido, o macho. E o pavão arrasou. Né? Ele disse assim, não, deixa comigo. Né? Ele tem até um mito muito interessante, que ele é um mito grego, que ele vai lá no Olimpo, fala pessoalmente com a Hera, que era a esposa de Zeus, né? E a Hera, puxa, o pavão, mas o que tu deseja? Eu gostaria de uma voz maviosa e pés bonitos. Ele diz, não, ninguém pode ter tudo. Volta para a terra, né? Já quer demais, né? Mas qual é o efeito pavão? O efeito pavão tem essa coisa assim, quanto mais eu aparecer, né, mais eu vou agradar. É uma coisa bem animal, assim, não tem nada a ver com a gente, né? Vocês podem perceber, né? Mas qual é o estudo sobre isso? O pavão, ele realmente, ele tem muito, mas é mais pesado para voar. Então, tu possui muito, mas tu tem mais dificuldade de dar os voos de ti como ser humano, da tua condição espiritual. Então tu tem que estar preocupado com aquelas centenas de empregados, com aqueles monte de imóveis, com aqueles monte de impostos, com aquele monte de coisa, e aquilo cada vez te chumba mais, tu perde a oportunidade de ser uma pessoa simples, feliz, né, tranquila, que é bem aquele exemplo, né, do Dante, tu está sempre carregando aquelas notas, aquelas contas, aquele controle, aquela segurança, aquela coisa assim. E a outra questão, mais pesado para voar e mais visado por predadores, né? Que é o mesmo processo. Né? A vida de um homem, diz nossa Amorzão, não consiste na abundância das coisas que possui, né? É a estrutura interna de felicidade, de paz, de autocontrole. E esse estudo muito interessante do Kenneth, da Universidade de Harvard, ele fez o seguinte experimento, ele fez várias vezes esse experimento. Ele ia num lugar, fazia uma palestra, aí no final da palestra entravam umas mocinhas e davam uma xícara para cada um que participou da palestra. E na saída, tinha umas outras mocinhas num balcão com caixinhas de chocolate e diziam, se quiser trocar tua xícara por uma caixinha de chocolate, pode trocar. Na outra palestra ele ia lá, as mocinhas entravam, davam uma caixinha de chocolate para cada um. Na saída estavam as outras mocinhas lá, olha, se tu quiser trocar tua caixinha de chocolate por uma xícara, pode trocar. Ele fez várias vezes esse experimento. O que sempre ocorria? Mais de 90%. As pessoas não trocam. Salvo diabéticos ou pessoas que colecionam xícara. Por quê? É o chamado efeito dotação, é um dote. Depois que ela recebe a minha caixinha de chocolate, vai querer que eu troque por uma xícara super, né? Ou a minha xícara eu vou trocar por uma caixinha de chocolate, é o meu, né? Então nós temos essa tendência à supervalorização do meu, né? A gente, por exemplo, está passeando está num museu, por exemplo, né? E vê uma cena dessa e diz, que horrível, né? A gente fica assim, né? Ai, que horrível, tal, e vai para casa, até comenta, talvez até ria, e fica por isso mesmo, né? Agora, se a gente ganha um vaso maravilhoso francês, bota lá no nosso estante, e alguém vai tirar os pó e cai e diz, o meu vaso! Aí é o meu, né? Então, onde é o meu, aí a gente quase morre. É o vaso mesmo, né? Mas é o meu vaso, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. Então, o problema não é ter ou não ter, mas acreditar que é ser. Esse é o problema. Eu estava na praia o ano passado, eu tenho um terreno grande assim,
E aí, na beira da praia, passou um senhor olhando, o senhor está terminando de cortar grama, e disse assim, deu isso aí? Eu disse, não, é emprestado. Ah, até a inveja desmanchou assim. E é emprestado, porque se for no cartório tem meu nome lá, mas na verdade, né, já está indo, né? Já estou indo, é emprestado de Deus. Tudo é emprestado. Né? Então, o que é meu? O que é meu? Né? Essa televisão aqui que tu gira o botãozinho assim para trocar o canal, nem de presente, né? O que é meu? Nem meu corpo é meu. Nem meu nome, nem Rogério. Né? Esse Rogério é dessa vida, quem me conhece antes de encarnar me chamava por outro nome. Os amigos que me conhecem por outro nome. Né? Então, o que é meu mesmo? Eu, sim, eu vou carregar comigo, eu é a construção que eu estou fazendo, o resto. Sabe aquela coisa que a gente está louco para comprar? Daqui 20 anos vai estar num monturo de lixo, com borra de café, casca de ovo, porque tudo passa. Né? Nós é que seguimos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo sobre edificando-se assim mesmo? Olhai os livros do velho. Né? Coisa linda, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como ele. Olhar os pássaros do céu, vive a vida relaxada, entrega a Deus, porque Deus provê aquilo que a gente necessita. O maior tesouro, a conquista de nós mesmos. E por fim, então, rapidamente, para respeitar o tempo, o que eu acho top dos 7, que é a preguiça, que nós não temos, graças a Deus, né? Mas para a gente falar para alguém que a gente conheça que tem. Então, preguiça é o indivíduo a ver as atividades que mobilizam esforço físico ou mental, né? Às vezes você encontra motivação, outras vezes a motivação te encontra. Depende da situação. Então ele está ligado à assídia e tristícia, que é também a questão da depressão, que nós não vamos entrar aqui. O Hipócrates já falava lá no século V a.C. sobre a depressão, e dava o nome de melancolia, né? O Gregório Magno coloca como pecado, porque a produção era muito difícil na época, se passava fome com muita facilidade, então se tu resolvesse não participar da produção, tu ia passar fome, tua família ia passar fome, né? E a Divina Comédia coloca lá no 4º ciclo a preguiça, e se for chegar a uma depressão de suicídio no 7º ciclo. Mas eu acho muito legal, aqui são os ciclos do inferno do Dante, da obra do Dante. Mas existe uma partezinha aqui que é o anti-inferno, ou o vestíbulo. Para ali vão as almas que nem o diabo nem Deus querem. Pá, aí tá. Nem Deus nem o diabo querem aquelas almas. Quem são? Os excessivamente preguiçosos e mortos. Tem uma passagem no Apocalipse que Jesus está falando das igrejas, a tua igreja tal, a tua igreja tal. E para uma delas diz assim, a tua igreja tal, como elas nem quente nem fria, as mornas, vomitar-te-ei de minha boca. O que é esse amor? É aquela criatura que não vive, que não cresce, que não desenvolve. Como é que está a tua vida? No trabalho, no casamento, no sítio, morre, como é que vai vir? Aquilo assim, aquela criatura estacionária. E Emmanuel nos fala com imensa propriedade, dor é estacionamento. A dor só nos atinge quando nós estacionamos. Então eu candidato à dor. A dor está parada. Tudo, o universo se expande, tudo evolui. Se tudo trancar, aí vem a dor. O Robert Burton foi um pioneiro em 1631, ele já fala sobre melancolia, depressão, né, os amigos, a aposentadoria. O George Miller nos fala sobre neurastenia, fadiga, doença, enfim, anedonia, procrastinar, eu vou pular aqui um pouquinho disso aqui, mas horário aqui. E vencer a procrastinação. Tá. Aí ele vai entrar aqui no Nietzsche. Nietzsche foi esse grande filósofo, embora fosse materialista, né? Ele teve uma doença grave no final, que ele teve uma paralisia, uma dificuldade mental, terminou no sanatório.
mas não foi compreendido na época, assim, era quase percebido. Mas ele colocava assim, no fim da escravatura, da escravidão, né, o homem é levado a um enobrecimento do trabalho a qualquer custo. Ou seja, alguém vai ter que trabalhar, já que a gente não tem mais escravo, vamos pegar o povo, botar eles trabalhar feito escravo e dizer que o trabalho enobrece. O trabalho realmente enobrece, mas não a qualquer custo, né? Então faz aquela coisa, trabalha, feito um animal, a dignidade do homem, a dignidade do seu trabalho, aquelas frases assim. O Chaplin tem um filme até que ele fica apertando parafuso, né? Uma crítica a isso, né? Então ele diz que cria um nivelamento de um rebanho trabalhador, trabalha feito animal, trabalha feito animal, né? Promete conforto, segurança e bem-estar, né? E coloca pequenos objetivos e garante satisfações regulares e fáceis. Então trabalha, feito animal, mas no final de semana toma uma cervejinha, trabalha, aí no final de semana pega um futebolzinho, na outra semana trabalha. Então dá sempre essa que ele chama mediocrização do homem. Olha que interessante isso, né? E também essa sociedade medíocre que faz essa mediocrização do homem tem um ódio visceral ao ócio, não pode parar. Mas o homem, diz Nietzsche, tem duas necessidades. A luta pela sobrevivência, ou seja, tem que trabalhar, né? Mas também a elevação espiritual. Tu como ser humano, tu é um ser humano, tu não é um robozinho, né, que te chapa de bebida no final de semana, e depois está trabalhando feito um animal durante a semana e te chapa de bebida no final de semana. Tu é um ser humano. Heidegger, que é outro filósofo materialista, ele fala a mesma coisa, o homem autêntico, esse que trabalha feito boizinho de presépio, e o homem autêntico, esse que se acorda e sai desse círculo, né? E ele diz assim, nós temos que evitar as duas máximas tentações. Quais são as duas máximas tentações? O ativismo. Estou sempre fazendo uma coisa. Estou lavando aquela louça, não posso conseguir, tem que pagar aquelas coisas, que nos dissipa. A gente não consegue ser. A gente está sempre tentando porque tem que trabalhar, até no fim de semana, eu não posso me lembrar que segunda-feira, na terça-feira. Destrói com a gente. É o ativismo. E a outra também é muito legal, de Heidegger. A tagarelice. Além de e agora ainda por meios eletrônicos. E a gente deixa de ser. A gente não é, a gente está sempre fazendo. E não é um ser. Aí o Dalai Lama nos coloca assim, nós acostumamos com facilidade a preguiça da mente. Olha que interessante, a preguiça da mente. Sobretudo porque muitas vezes essa preguiça se esconde sobre a aparência de atividade. Corremos de um lado para o outro, fazemos cálculos, damos telefonemas. No entanto, tudo isso ocupa apenas os níveis mais toscos de nossa mente. E ocupa o que existe de essencial em nós. Olha que coisa linda isso. O indivíduo necessita, diz Nietzsche, tempo para si e o cultivo de si mesmo. Nós temos que nos amarmos e nos cultivarmos, nos saborearmos. Uma coisa mais preciosa, a gente vê esses pássaros lindos. Nós somos o pássaro mais lindo da natureza. Nós somos um ser humano. Não desprezes o dom que há em ti, dizia Paulo. E Heidegger nos fala na estilística da existência. Uma atividade pela qual damos forma à nossa vida. Um sentido maior, mais belo, mais amplo. Transformar a própria vida em uma obra de arte. Mahatma Gandhi nos diz, a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Então, esculpir o diamante da sabedoria, exercitar, crescer, perceber, entender e amar. Amar indiscutivelmente a todos. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca está disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Então nós temos que parar com o barulho do mundo. A gente está sempre assim, né? Porque agora o outro lá foi preso, o outro foi solto, o outro foi perto, porque agora o comitê limpo, não sei o quê, porque tem que assaltar, você vai agora não dá para fazer na rua. A gente está sempre...
E Emmanuel nos diz, o próprio planeta, a Terra, foi edificada para o homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer os divinos desígnios, ou seja, crescermos como espíritos livres, prendendo-nos a preocupações inferiores da atividade terrestre, ficar preso naquele tem que matar um roubado, agora tem que cortar na mão do fulano. A gente está sempre dizendo, e tudo, meu filho, tudo. Era assalto. Na época de Jesus, anoitecia, tu era morto. Não era nem assaltado, eles assaltavam, batiam, espancavam até matar. Jesus chegou a dar uma parábola, o homem descia de Jerusalém para Jericó, que já é um simbolismo maravilhoso, né? Porque Jerusalém era a cidade espiritual da elevação e Jericó era do comércio. Ele descia de Jerusalém, aí ele é assaltado, porque se tu está subindo, tu não é assaltado. Esse simbolismo é lindo também. Tem um filósofo, Pietro Baldi, ele diz, no futuro nós vamos compreender que trancas, trincas, cadeados vão ser substituídos pela lei do merecimento. Então tu vai receber o que tu está precisando. Você está com ele muito infladão, você quer a perna, assalto, de assaltar, mas tu baixa a bola. Agora se tu está humildinho, quietinho, Deus assim, tu passa. O ladrão já está olhando aquele outro que já está lá assim, e já passa por ti. É interessante esse mecanismo. Então depende da faixa em que tu está vibrando. Então para isso, perceber que nós somos espíritos eternos. E que esse mecanismo aqui é o mecanismo da escola, cada um no seu aprendizado, uns estão precisando morder, outros estão precisando ser mordidos, outros estão precisando, mas cada um sintoniza no processo da sua caminhada. Quem anda na luz não anda em trevas. Isso é lindo, se a gente entrar na percepção que nós somos espíritos eternos, viajando no infinito, e aqui para crescer com Jesus, nós crescemos com Jesus. Mas para isso, então, existe um requisito para o nosso dia a dia. A conquista é o exercício para conquistar. De uma postura calma, tranquila, serena, com recolhimento, silêncio, e tempo para si mesmo. Ou seja, a conquista do exercício espiritual da paz com Jesus. Era isso que nós tínhamos que esgotar.